Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast O Grande Plano. Aqui, André Nascimento, junto com o Manuel Lima, com você, para levar aí conteúdo e informação que vai de verdade revolucionar o seu negócio, vai trazer muita ferramenta para você trabalhar aí no seu dia a dia, na sua empresa. Seja bem-vindo mais uma vez, Manuel. Bom dia, André Nascimento, tudo bem? É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, estar aqui com essas pessoas maravilhosas. E você que está chegando aí no podcast, aproveite ao máximo isso. Hoje nós vamos falar de coisas super interessantes que realmente vai poder fazer a diferença na sua vida. Então, e você é o responsável por isso, ok? Por quê? Porque o nosso negócio não existiria se não fosse você. Então isso está sendo entregue para você com muito carinho, com muita tranquilidade, né? De uma forma aí totalmente gratuita, esse podcast. E nós sabemos que você pode ser o próximo a despertar e realmente mudar de patamar na sua vida, né? No mundo dos negócios. E para isso acontecer, você é que pode decidir. Nós não podemos decidir por você. Aqui nós estamos fazendo apenas um trabalho de contribuir com o ambiente, para o ambiente contribuir conosco, ok? Porque isso é uma questão de lei de causa e efeito. E hoje nós vamos falar algumas coisas a respeito disso, e eu não tenho dúvida que vai mudar muita coisa na forma que você está vendo esse mundo, esse mercado, e tudo isso vai fazer a diferença. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e que Deus nos abençoe, nos dê luz, para que nós possamos ter as palavras corretas na boca, e você ter luz para ter o ouvido bem aberto, bem aí equilibrado, né? Bem calibrado para ouvir tudo isso e fazer a diferença, ok? Com toda certeza. Muito bom. Nós estamos dando sequência aqui, né? Não é um curso, não é um treinamento, é um podcast, mas que vale por uma transformação completa, né? A gente está dando sequência. Tudo tem começo, meio e fim, então uma grande lição que você pode aprender aí. Traga começo, ordem para as coisas que você for fazer na sua empresa. Nós estamos dando sequência aqui a decretar o fim da síndrome do esgotamento empresarial, né? Esse é o grande objetivo desse movimento que nasceu aqui, que é o movimento, o Grande Plano, o G12, né? O Sistema Avançado de Gestão dos Negócios, que o Manuel encabeça. E para fazer esse trabalho de o que é o esgotamento empresarial, o que é a síndrome do esgotamento empresarial, se você ainda não assistiu, assiste o primeiro episódio, lá a gente descreve com mais profundidade o que é essa síndrome, e a gente vai dando sequência no esgotamento físico, foram os outros 3 primeiros. Nessa nova sequência, aqui nós vamos começar a falar sobre o esgotamento mental. O tema de hoje é isso, o esgotamento mental, o estresse e a fadiga. Você conhece amigos empresários que vivem nesse cenário? Você conhece amigos empresários, ou talvez pode ser você, vive esse cenário de esgotamento mental, vive no estresse, na fadiga, repetindo dia após dia esse cansaço. Você conhece, Manuel? Eu conheço muitos, né? E posso te falar que 95% dos empresários hoje aqui no Brasil estão nessa condição. Então, isso é um estado, não é um estado, não é uma definição, né? E é disso que nós vamos falar hoje. O que leva esse empresário a chegar nesse esgotamento, né, empresarial que nós estamos falando, e por que eu posso te falar com toda certeza que você pode sair desse lugar. E vou dizer uma coisa, o único remédio que existe para você sair desse lugar tem nome, e o nome é você. É só você que pode decidir sair daí. Para tanto, vai ser necessário você encontrar um caminho, e quando eu falo encontrar o caminho, você precisa aprender a caminhar no caminho. Então, aprender a aprender, eu poderia dizer que seria o slogan desse podcast. Eu preciso aprender a aprender como sair
da fadiga, como sair desse estresse, que é uma coisa muito séria e que estão... esses estresses, essas fadigas estão levando os empresários até a uma depressão e muitos acabam atingindo até o suicídio. Então, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, é uma coisa aí que, se você não der atenção para isso, você pode prejudicar a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos. E é esse o propósito de tudo isso, que melhore a sua vida para melhorar a sua condição de vida. Com toda certeza. Você tocou num ponto bem delicado de extremos, né? Com relação a suicídio. E eu conheço particularmente um empresário que passou por isso. Ele não aguentou a pressão, a fadiga, o estresse, todo o esgotamento em todas as áreas da vida dele que ele estava vivendo por conta do negócio dele. E a saída dele foi essa. Porém, muita gente... O que é o suicídio, né? Morte. Muitos outros empresários têm vivido estados de morte de outras maneiras, na sua própria vida, na sua família, na sua empresa, no seu eu, por conta da empresa, por conta do negócio. Não é, Manuel? Tem pessoas vivendo situações de morte em outros níveis. Muito bacana o que você falou. E lembra que o nosso podcast fala do quê, né? O grande plano. O grande plano para tirar você de onde? Da síndrome do esgotamento empresarial. Aí vamos trazer para o mental. Essa síndrome do esgotamento empresarial vai danificar a sua mente e a mente mente. Então, essa pessoa que cometeu o suicídio, a mente dela colocou claramente para ela, olha a palavra mente como ela vai entrando. A mente dela colocou claramente para ela que a saída seria o suicídio. Agora, quantas empresas já estão falidas? Falência é morte. Nessa década de 20, né, dos anos 20, eu já comentei isso em outro podcast, nós estamos entrando na era da falência emocional, que nós vamos falar depois. A falência emocional, depois nós vamos falar, porque ela esbarra na mental, na física, ela esbarra na espiritual e esbarra na financeira. Ela conecta todos os pontos, né? Ela é central, né? Ela é o ponto de equilíbrio. Então, tem muitos empresários que aí você pegar a empresa propriamente dito, ela já está morta. Tem muitos empresários que já estão falidos, mas estão aí naquela luta, né? É por isso que vai causando esse estresse mental, o cara está fazendo força onde não dá mais para fazer força. Aí você fala, Manuel, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem muitas empresas que não têm mais o que fazer no sentido de ressuscitar ela. Agora, o problema é que enquanto o empresário não tem essa consciência por falta de conhecimento, ele vai continuar estressando a mente, ele vai acabar com a vida dele, com a vida da família dele. Ah, mas o que fazer nessa hora? Lembra, eu posso começar falando da primeira lei. A primeira lei para trabalhar essa questão de uma empresa já estar falida e você precisar entender isso para atender as necessidades que devem ser atendidas ali. Ó, a empresa pode estar falida. Legal, cara, também tem um caminho. Se a sua empresa já está quebrada, matematicamente não tem mais o que fazer, não adianta você ficar procurando dinheiro emprestado, envolvendo familiares, envolvendo uma série de amigos, e você começa a aumentar esse buraco, já está quebrado, não tem mais... Se dinheiro resolvesse, não é o dinheiro que vai resolver você tapar esse buraco. Exato. Por quê? Você pega dinheiro emprestado de banco, você pega dinheiro emprestado de amigo, de parente, de pai, de mãe, vai envolvendo o nome de pessoas. Tem pessoas que vão fazendo jogadinha de duplicata, trocando duplicata fria, e vai. A lei da causa e efeito, o que é? Para todo efeito existe uma causa. Para todo efeito existe uma causa. Se o efeito da tua empresa já está nessa situação, tem uma causa, você precisa ir lá na causa. Foi uma administração errada,
Foi um momento que pode ter pego você de calça curta. Olha, a justificativa, qualquer uma que você que está nessa situação der, eu vou falar que vale. Agora, você vai precisar saber, né? Por quê? O ser humano ele tem objetivo. E o maior objetivo do ser humano, o que que é? É o sucesso. E o que que é? Eu não falei que para todo efeito existe uma causa? Quando eu quero ter sucesso em alguma coisa, eu preciso conhecer todo o caminho que me leva para o sucesso. Porque exatamente a jornada é que vai fazer eu chegar no sucesso. Então, por isso que a gente fala, para todo efeito existe uma causa. Se eu caminhar o caminho, colocando um efeito nesse caminho, de uma forma matematicamente falando, sabe, com exatidão, saber que toda empresa só existe por uma razão, ela só existe por uma razão, lucro. Quando ela não está dando lucro, ela está fora da razão. Agora, eu não estou dizendo quem é certo e quem é errado, eu só estou dizendo que ela está fora da razão. Eu estou dando uma condição matemática. Uma empresa existe pelo simples motivo de dar lucro. Se não dar lucro, ela não deve mais existir. E se ela não deve mais existir, né? E se ela não deve mais existir, é exatamente isso que eu estou querendo mostrar aqui. Que tem empresa que já está morta e as pessoas ainda ficam aumentando o buraco, ficam aumentando as dívidas. Aonde vai dar isso? Todo efeito tem uma causa. Se você ficar provocando esse efeito, ele ficar esticando, vai chegar uma hora que, ao invés de você simplesmente fechar a empresa e falar, olha, fechei a empresa, não teve mais condição, você não vai conseguir nem fechar mais a empresa. Seu nome vai estar comprometido, o nome dos seus familiares vão estar comprometido, o nome das pessoas que você pediu ajuda e que foram muito amigas, né? Você vai comprometer e vai causar um grande problema aí na sua vida. Mais uma vez, você colocou uma situação de extremidade, né? Trazendo também isso para a realidade das pessoas, assim como o suicídio a falência. Tem empresários que têm vivido situações desse tipo de morte, de falência, mas a empresa deles ainda tem solução, ainda tem como resgatar, talvez seja o seu caso. Qual é o indicador disso? O indicador disso é financeiro, né? Financeiro, como o Manuel disse, lucro, né? E o financeiro é um dos pontos que a gente vai falar do esgotamento. É o quinto ponto. Você vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mas você entende que causa e efeito, tudo vai levar ao dinheiro. Tudo vai levar ao dinheiro no processo. Mas o Manuel disse sobre uma lei, já adiantou, são 3 leis que você vai falar hoje, né, Manuel? Três leis. Manuel, e aí, olha só, tem empresário que, como você disse, ele quer ressuscitar a empresa, né? Quando ele quer ressuscitar a empresa, eu fico pensando aqueles médicos da UTI, sabe? Me vem a metáfora daqueles médicos da UTI. Aqueles médicos da UTI, eles colocam o monitor, todos os equipamentos lá no paciente, para medir os sinais vitais, para medir todo o sistema da pessoa. E daí, eles fazem os procedimentos para a ressurreição, para ressuscitação, né? Massagem cardíaca, tem um ventilador mecânico e tal. Só que, às vezes, o empresário, ele acha que ele é o médico da UTI, só que ele está usando uma marreta para ressuscitar o paciente dele, ele está usando a ferramenta errada, ele está dando uma retada no peito do paciente, fala, volta para a vida, está fazendo esforço e processo errado. E ele está mais matando a empresa dele do que ressuscitando a empresa dele. Falta de conhecimento, falta de entender o porquê. Na lei da causa e efeito, que eu falei, que ainda dá para colocar mais coisas para ficar mais claro, tem uma outra frase que diz assim, ó, a raiz do sucesso encontra-se nos pensamentos. Quando esse empresário está nessa condição que você falou, quais são os pensamentos dele? O pensamento dele está ligado apenas no sistema de sobrevivência, que é um dos cérebros que nós temos, o sistema reptiliano. É responsável pela sobrevivência.
ele só sabe ou lutar ou correr. Lutar não significa pensar. E eu estou falando que a raiz do sucesso encontra-se nos pensamentos. Peraí, Ou ele luta... repete isso. É. Ou é lutar ou é correr. E lutar não significa pensar. Pensar, porque o sistema reptiliano é o nosso cérebro instintivo, é instinto. Eu luto contra algo que está querendo me matar. A luta é para não morrer. Cara, Manuel, isso vem um insight incrível que é que eu estou ouvindo, tá? E como ouvindo, como empresário, me coloco no lugar de quem está ouvindo aqui agora. Muita gente se orgulha de dizer que a empresa dele é uma luta. Muita gente se orgulha que vão para a luta, minha empresa é uma luta, eu sou um lutador. Cara, e será que esse é o caminho? Então, e essa raiz do sucesso que se encontra nos pensamentos já está dizendo o seguinte: você colocou o exemplo do médico. Sozinho, ninguém consegue. Esse médico, quando ele vai fazer esse procedimento, ele nunca está sozinho. E tem mais. Esse médico, ele é um especialista de alguma coisa que está acontecendo. Porque, dependendo o que está acontecendo, você pode ter vários tipos de médicos ali. O corpo clínico, né? Você vai ter, talvez, uma junta. Eu já tive a infelicidade de permanecer aí durante 15 dias numa UTI e a felicidade de aprender com tudo aquilo que eu passei. E eu vi pessoas sendo ressuscitadas ao lado da minha cama, e era uma junta médica, porque precisava de vários especialistas, e vou te dizer mais, o corpo de enfermagem tem uma importância fora da curva. O corpo de enfermagem dentro da sua empresa talvez seja o seu funcionário. O corpo médico talvez seja você, o seu sócio, sua esposa, seu esposo, sua família. Consultores. Então, o que acontece? Né? Eu nem coloquei dessa forma, porque senão você vai falar assim, então eu preciso de você, Manuel. Não, você não precisa. Mas você pode ter um André, ter um outro consultor, ter um mentor, você pode ter um corpo específico para aquilo que realmente você está vivendo. Eu quebrei em 1995, porque eu acreditei, André, que eu era bom demais, porque as pessoas verbalizavam com muita facilidade. Eu tive uma vida empresarial em 6 anos que foi um fenômeno. Eu construí um império em 6 anos. E subiu como um foguete. Na hora que desceu como foguete. Queda livre. Então, assim, o que eu quero dizer? É a lei da causa e efeito, porque tudo que eu punha a mão virava ouro. E eu ouvia essa frase constantemente. Porque todo mundo admirava, cara. Falar, porra, esse cara monta uma loja, monta 2, monta 3, monta 4, monta 5 e vai. Em 6 anos montei 20. 20 lojas de autopeça. Então, assim, o que acontece com esse sistema de causa e efeito? Eu faço uma coisa, dá certo. Eu faço uma coisa, dá certo. Eu faço uma coisa... Aí eu começo a entrar em ponto cego. Eu não enxergo mais as coisas. Eu acho que a partir daí, tudo que eu pôr a mão vai dar certo. Porque eu sou a causa, entendeu? Eu sou a causa. E realmente eu sou a causa. Está dando certo? Eu sou a causa. Quando estiver dando errado, você também é a causa. Então fica realmente esperto ou esperta com isso. Sim. Porque vamos trazer os méritos, sim. Não estou tirando mérito nenhum empresário. Você pode ter chegado aí numa empresa extraordinária, num faturamento extraordinário e agora deu errado. Cara, senta, sabe, respira e começa a pensar. Porque não reagir. A raiz do sucesso está no pensamento. E aí você está funcionando apenas com um cérebro, sistema reptiliano. Esse cérebro vai fazer o que? Lembra que nós falamos que a emoção ela está no meio. Qual que é o segundo cérebro? É o nosso emocional. Esse cérebro, lutando ou correndo, ele não deixa nem o cérebro emocional fazer contato com o cérebro racional. Ele fica só ali, ele trava ali. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, causa e efeito significa o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo aqui bem maluco, né?
deixa eu ver um exemplo que vai ficar bem legal aqui. Eu tenho um exemplo. Eu lembrei de um exemplo que é o seguinte. Meu filho, igual você falou, está com febre. Está com febre. E aí eu vou lá e eu dou um remedinho de febre para ele. Eu dou um antitérmico. Daqui 3 horas ele volta a ter febre. Eu dou outro antitérmico. Daqui 3 horas ele volta a ter febre, eu dou outro antitérmico. Será que o remédio correto para o efeito febre é o antitérmico? Não. Aí vamos descobrir a causa da febre. Aí então o que eu vou lá? Levo ele no médico e descubro que ele está com uma inflamação na garganta. Então o remédio correto não é antitérmico, é antibiótico. Tratando a causa, o efeito some, febre. Perfeito, André. Agora vamos levar para a empresa, então? Pegar esse exemplo e levar para a empresa? O empresário, ele não é especialista em febre. E ele fica dando remedinho. Sim. O que ele tem que fazer? Tem que procurar um especialista. Enquanto mais cedo ele procurar um especialista, mais chance dele corrigir a causa. Se ele não corrigir a causa com uma velocidade que seja necessário, quando ele chegar na causa, se ele demorar muito, o que vai acontecer? Não tem mais o que fazer. A inflamação vira infecção, a infecção vai se alastrando e daqui a pouco tomou o corpo todo. E aí é um câncer, e aí não tem mais o que fazer. Se entrar na metástase, acabou. Só misericórdia. E aí, Manuel, tem gente enxugando gelo. E por enxugar gelo, entra num esgotamento mental, num esgotamento de estresse, de fadiga, e a pessoa vai se colocando cada dia mais nessa fadiga, nesse estresse, porque não conhece, por exemplo, a lei da causa e efeito, né? Ok, aí nós vamos entrar na segunda lei, então. Você já foi direto, eu vou direto para a segunda lei. Ah, Manuel, mas por que isso acontece? Porque nós temos a lei da busca. Nossa, como assim? Esse empresário precisa buscar coisa que ele não está buscando. Ele está buscando dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado não corrige esse tipo de coisa, só vai aumentar. Porque você pega emprestado hoje, o que vai precisar? Ó, Manuel, por que dinheiro emprestado não corrige se eu vou lá e pago minha dívida? Porque você continua devendo, você pegou emprestado. Então, você tem que... A lei da busca, o que é? Para qualquer resultado que você deseja ter na sua vida, é necessário o quê? Ter esforços contínuos, ok? Então, não existe a história do de repente. O esforço contínuo dentro da lei da busca, vai buscar algum conhecimento que você não tem, porque o que você precisa gerar nessa empresa é mais lucro, então você precisa aumentar faturamento, aumentar a rentabilidade, não é pedir dinheiro emprestado. Se essa empresa não gerar mais lucro, você não vai pagar o dinheiro que você pediu emprestado, então isso não vai adiantar nada, você só está empurrando as coisas lá para frente. Por quê? Porque você não está, você está buscando errado, você está buscando dinheiro emprestado para tapar o buraco. Você tem que buscar conhecimento para fazer mais dinheiro. Se você buscar conhecimento para fazer mais dinheiro, vai acabar a sua narrativa, porque quem está nessa situação, você sabe qual é a narrativa, André? De repente eu fiquei com 150 quilos. Quando eu pisquei o olho... De repente, eu não me entendo mais com meu pai e com a minha mãe. Estou levando até para outras questões. De repente, eu não consigo mais trabalhar. De repente, minha empresa se tornou inviável. Não existe história do de repente. Você entrou nessa situação porque você estava no ponto cego, como aconteceu comigo em 1995. Eu entrei num ponto cego. Para você que está me assistindo, eu vou te dar uma explanação do que aconteceu comigo para você saber. De repente, você pode estar na situação que eu estive lá atrás. Eu esforçava, trabalhava, aumentava a quantidade de horas e trabalhava, porque quando a gente perde a direção, a gente quer compensar com volume. E eu fui acabando com a minha questão física, fui acabando com a minha questão mental, de tanto que eu trabalhava, de domingo a domingo, e vou trabalhando, e tudo, meu nome era trabalho, o apelido era hora extra, só trabalhando. A gente, quando não tem direção, quer compensar com volume, e eu fui atrapalhando uma série de questões. O que vai acontecendo? Eu, ao invés de eu buscar conhecimento, é o pensamento que é a raiz da solução. Eu só pensava em trabalhar. O que aconteceu? Eu limitei
a minha visão, né? Uma pessoa que era sempre assim visionário, eu limitei a minha visão, porque eu escolhi apenas uma forma de fazer. Essa forma deu certo por 6 anos, só que depois não deu mais. Então, assim, e por quê? Porque eu blindei uma coisa na minha mente, por isso que nós estamos falando da parte mental. Eu blindei uma coisa, André, que poucas pessoas têm coragem de assumir, isso que eu vou falar agora. O meu jeito é o jeito certo. Ponto final. Eu não admitia mais palpite de ninguém, orientação de ninguém, meu jeito é o jeito certo. Como que eu ia aceitar a opinião de alguém que não tinha feito o que eu já fiz, que não conhecia o que eu conhecia? Esse é o ponto cego. Isso fez um estrago na minha vida. E isso não tem história de repente. Você sem perceber, se você entrar numa escala de uma escalabilidade muito veloz, você começa a deixar de cuidar de algumas coisas. Por isso que lá na frente nós vamos falar da parte espiritual, que não tem nada a ver com religião. Nós vamos falar, por isso que ela está lá antes do financeiro, tem a parte espiritual. E não tem nada a ver com religião, mas você vai ver quantas crenças tem lá, como que a gente blinda crenças na nossa mente e a mente mente. Verdade. E aí vai gerando o quê? Esgotamento mental, estresse, fadiga. Manuel, tem gente que fala, né? E eu ouço muito isso das pessoas que eu acompanho, você deve ouvir também dos seus mentorados. Ah, eu estou cansado mentalmente. É o pior tipo de cansaço que existe. Cansaço mental. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou aqui, mas as coisas não fluem. Justamente porque a pessoa não busca constantemente entender, evoluir, melhorar, ela só vai repetindo padrões, né? E esse de repente aí que você falou, de repente dura 1 ano de repetição inconsciente, 2 anos de repetição de padrões inconscientes, destrutivos, não é? É isso. É isso, e aí nós vamos para a terceira lei já. A terceira lei é a lei do controle. Uma mente cansada começa a perder o quê? O controle. Você pode controlar qualquer área da sua vida, que você for de fato responsável por ela. O que é responsabilidade? Habilidade de resposta. Quando eu começo a perder a habilidade de resposta dentro da minha casa, e a casa é essa aqui primeiro, eu já não consigo mais coordenar meus pensamentos, eu já estou cansado, já estou esgotado, eu estou irritado internamente falando. Quando você não dá conta mais desse controle, você já começa a exalar isso para fora. Dentro da sua família, primeiro, dentro do seu lar, você já começa a descontrolar as coisas, a fala, a forma de olhar, porque às vezes não está na fala, às vezes tem pessoas que quase não falam. Às vezes é muito pior do Às que vezes é aquilo no que fala. silêncio. Você já mostra o descontrole no Na silêncio, ausência. né? Na ausência. E aí o que acontece? Ser responsável é ter poder de fazer. Quando você perde o poder de fazer, você começou a entrar na falta de habilidade de resposta. Então, é o empresário que já está naquela, cara, isso aqui eu não gosto, aquilo ali eu não gosto. Ele já começa a escolher só algumas coisas. Ele começa a correr, né? Lembra? Ou foge ou luta. Ele começa a correr. Essa falta de controle vai começar a trazer o quê? Descontrole maior ainda em todas as questões administrativas, operacionais, táticas, né? Por quê? Porque uma empresa, ela é feita, a gente divide ela em 3 partes. A primeira coisa da empresa é, se eu começar de cima para baixo, tá? Estratégico. É o estratégico. Eu preciso de um corpo estratégico muito bom. A pergunta é, se eu não tenho controle, eu vou ter boa estratégia? Sem controle não tem visão, e sem visão, sua estratégia está comprometida. Você não consegue enxergar com clareza. O segundo corpo são as táticas, onde está o gerenciamento. Então, se o estratégico foi bom, ele vai ter um bom corpo de gerenciamento tático, né? Então, quem está ali na tática vai gerenciar muito bem. O plano está pronto, é só seguir, não é? E o terceiro plano, qual que é? É o operacional. O que você, empresário, pode estar passando nesse momento? Você é os 3
Aí fala assim, Manuel, mas a minha empresa sou só eu, não pode ser os três? Você pode ser os três, qualquer pessoa pode. Primeira coisa, você aprendeu essas três coisas? Segunda coisa, você pratica as três coisas e sabe que momento que você está praticando qual? Porque eu não consigo controlar aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso medir. Então, primeira coisa que eu estou dizendo, sua empresa tem os três corpos, você conhece os três separadamente, você tem habilidade para lidar com os três, porque você também não precisa, você pode, mas você não precisa. Quanto tempo você passa em cada um deles, né? Então, assim, as pessoas, elas falam, não, eu sou tudo. Legal, cara, você é tudo. Pode ser? Pode ser. A segunda pergunta que eu vou fazer é se você disse que é tudo, eu quero saber o que você conhece desse todo que você falou. E se você tenha o discernimento, que essa palavra é uma palavra que eu gosto muito, está lá na Bíblia, o discernimento, separar o joio do trigo. Você sabe separar a hora que você está no estratégico, a hora que você está no tático, a hora que você está no... Por quê? Olha só, primeira pergunta que eu vou falar. Você sabe o que é liderança e o que é gerenciamento? São duas coisas. Se você não souber disso, você não vai conseguir cuidar desse todo. Porque nós lideramos pessoas. Você consegue liderar pessoas? Legal. Você sabe o que é gerenciamento? Nós gerenciamos coisas. Então, nós lideramos pessoas e gerenciamos coisas. Olha o discernimento que eu tenho que ter. Legal, Manuel, mas eu sou... Lá é tudo eu. Legal. Você é a única pessoa que pode ser gerenciada, porque nós só podemos gerenciar uma pessoa, nós próprios. Porque eu posso me tornar uma coisa na minha mão. Eu posso dar uma ordem e falar assim, Manuel, a partir de agora você não vai fazer mais isso. E cada vez que eu for, eu mesmo, Manuel, falo, ó, você combinou, não vai fazer mais, não vai. Então, tudo isso que eu estou falando, muito bacana. Ó, eu em 6 meses emagreci 34 quilos, isso há 6 anos atrás. Porque eu comecei a gerenciar todos os meus comportamentos perante a alimentação. Quando eu ia à mesa, eu falava assim, eu posso comer de tudo que está aqui, ou tudo que está aqui. Mas eu preciso, era uma conversa interna. Manuel, você precisa? Não, eu não preciso. Ah, tá. Então, o que você pode fazer? Eu posso escolher uma pequena parte, mas escolher só o que é mais saudável e o que está dentro daquilo que vai me trazer benefício do emagrecimento que eu estou buscando. Então, assim, você começa a ter o controle quando você consegue medir, porque antes eu ia para a mesa, a minha medida era o seguinte, eu vou comer enquanto couber no estômago, eu como. Lutar ou correr. Era luta, era visceral, né? Era então, assim, sobrevivência. A lei do controle, você falou uma palavra certa. Tem pessoas que na lei do controle, ele leva com desejo natural. Ele quer, de forma natural, controlar aquilo. Quando eu quis emagrecer, o desejo não era mais natural, o desejo era visceral. Eu não admitia mais estar naquele peso, porque aquilo estava trazendo malefício para a minha saúde. Então, você que está nesse desgaste mental, enquanto você não compreender, enquanto você não tiver um desejo visceral de sair daí, e aí, por isso que eu falei das 3 leis hoje, a lei da causa e efeito, você entender, a lei da busca e a lei do controle, então você precisa, a partir de agora, controlar a sua mente para ir buscar o que é necessário para existir a causa e efeito na sua vida que você tanto deseja. Total. Okay? E se você está assim, primeiro passo para sair desse estado de estresse, de esgotamento mental, né? Desse momento que você está passando na sua vida aí, é entender que tudo parte do conhecimento, da autopercepção, porque você tem que ter uma visão diferente para criar um plano diferente, para sair e criar um estado diferente. E a visão é pegar emprestado. Se você não tem visão nesse momento, pega emprestado a visão de alguém que tenha. Pega emprestado a visão de alguém que tenha. Visão pode ser emprestada. Empreste a visão de alguém que tenha. O nosso objetivo aqui, talvez, é levar essa visão para você. Trazer, emprestar esses olhos treinados do Manuel, que é um grande mentor, um grande
estrategista de negócios, que já ajudou milhares de empresas, milhares de empresários a mudarem de patamar, mudar os seus resultados. Pegue emprestado essa visão. Tenha humildade para pegar emprestado essa visão. Se você está esgotado, para sair desse lugar, desse estado que você está. Ok? Isso é muito mais do que isso. A sua empresa pode ir muito além do que isso. E não precisa ser assim. Esse é o maior ponto. Não precisa ser assim. Não é porque todo mundo passa por isso que você tem que passar por isso. É natural, não é normal. O normal é você ter ordem nas coisas. Manuel, a gente vai chegando no fim do nosso episódio aqui, do podcast. Tem mais 3 leis, tem mais 4 leis, na verdade, que você vai passar, são 7 ao todo. No próximo episódio a gente vai falar das outras 3, falando mais sobre desgaste no esgotamento mental, não é? Vamos fazer suas considerações finais para a gente se despedir aqui da nossa audiência. Ok, então, muito bem as colocações que você fez, André. E para você que está nos assistindo, como o André falou, se você agora não tem condições nem de pagar alguém, pegue emprestado, está aqui o podcast, assista todas as... Nós temos muito conteúdo, vai por aí. Mas quero te dar um conselho, independente de você estar comigo, não estar comigo, procure ajuda certa, procure conhecimento, procure quem conheça de fato. Cuidado com os conselhos de pessoas até que te ama, mas não tem essa especificidade que você precisa, que não tem essa direção. Eu vejo muitas pessoas, porque eu sou terapeuta também, eu cuido há 34 anos eu faço um trabalho paralelo em clínicas de dependência química, e eu vejo muitos terapeutas dentro das suas próprias casas, pessoas que querem orientar e não têm condição nenhuma, mas têm muito amor para orientar. E às vezes porque tem uma formação lá de engenheiro, de advogado, aí quer orientar na área da dependência química. Tem que tomar cuidado. Não tem nada a ver. Tem que tomar alguém que conheça aquilo que você realmente está passando. E assim, procure profissionais que tenham conhecimento e que você já tem exemplos dele, de alguma forma. É por conta disso que nós estamos colocando tantos conteúdos aqui para vocês terem essa noção. Não significa que você vai ter que estar comigo especificamente. Vai muito além disso. Nossos valores vai muito além disso. Se nós estamos entregando esse material para você, já é querendo contribuir com a tua vida, né? Independente de onde você esteja, você pode sim estar com a gente. Você pode estar comigo lá no processo de gestão avançada, no G12, nesse grande plano. Você pode estar, mas não precisa estar comigo. Talvez você tenha alguém aí muito próximo de você e você não está nem enxergando. Então, valorize. Na Bíblia, tem uma frase lá que Jesus falou que todo mundo confunde, né? Fala assim, Jesus falou assim, ó, profeta na sua terra não tem valor. As pessoas trocaram a frase. Santo de casa não faz milagre. Talvez tenha um dentro da sua casa, querendo te falar, alguma coisa, pelo menos para você iniciar. Pô, não tenho condições financeiras, não tenho como pagar uma consultoria, uma mentoria, tá tudo bem, cara. Abre os olhos e o ouvido. Para isso que serve o podcast, né? É gratuito. É gratuito. E compartilhe, faça essa mensagem chegar além. Se inscreva no canal do Manuel Lima, oficial, e nos vemos, então, no nosso próximo episódio. Não é, Manuel? Que Deus abençoe a todos e permita nós nos encontrar mais uma vez no próximo podcast. Um abraço para você. Até mais. Falou.